dia! Estou muito feliz de estar aqui, casa cheia, evento lindo, muito bom. Panrotas, 50 anos, parabéns. Quanta história para contar. E eu confesso que ontem, quando eu vi o avião da Varig, passou um filme pela minha cabeça. Mas essa é uma conversa à parte. Quantos protagonistas a gente vê aqui nessa plateia. Isso é muito bom, né? Esse mercado reúne todo mundo. O Zé falou sobre isso na abertura, que é uma indústria que a gente faz amigos. É uma indústria de relacionamento. E o melhor de tudo é que a gente fala de futuro. A gente acabou de ver uma palestra inspiradora, aliás, Nizam, muito obrigada, falando sobre o futuro. Esse mercado é resiliente e ele não para. Isso é a melhor parte. Elô, Zé, Arthur, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais um ano apresentando esse conteúdo. Bom, bora lá então, né, que eu vim aqui para trazer números. Então, só uma informação, no final tem um QR Code para vocês baixarem esse conteúdo, então não fiquem preocupados em tirar print, mas também se quiserem tirar, fiquem à vontade, do jeito que preferirem. Vamos lá. Eu vou trazer aqui 2 rankings, tá? Um ranking falando de regiões e um ranking falando de destinos, tanto para o mercado de lazer quanto para o mercado corporativo. Vou começar aqui pelo ranking de regiões, falando de lazer. E uma informação importante quando eu trago esse ranking, o ano passado, quando eu apresentei, todo o estudo foi feito pela quantidade de reservas, e esse ano a gente traz o ranking levando em consideração a quantidade de room nights, tá? Então está muito mais linkado aí à demanda, ocupação. Lembrem que o ranking então está baseado em número de room nights. Quando a gente olha ali, a boa notícia é que o mercado cresceu. A gente teve um aumento de room nights de 15%, mas quando cresce, o preço também sobe. Então, a gente também teve aí um aumento de diária média de 12%. E o Nordeste segue liderando esse ranking. O ano passado foi a mesma coisa. Mas a gente vê um destaque ali para a região Norte, que teve um aumento de 31% em quantidade de room nights. Em relação à diária média, a gente tem aí Nordeste e Sudeste, que ambos tiveram 14% de crescimento. Vamos olhar então agora como é que fica esse ranking se eu olhar para o mercado corporativo. A boa notícia é que a gente também cresceu, e o crescimento foi maior que no lazer. A gente teve aí um aumento de room nights de 18% e um aumento de tarifa média de 19%. Não é à toa que os clientes estão preocupados em como fazer que mágica no seu budget, porque de fato o preço vem subindo, né? Sudeste continua aí liderando esse ranking, com 20% aí de aumento de diária média. E a gente tem aí, inclusive, alguns destaques, como o Centro-Oeste, que teve o maior aumento aí de diária média, né, na região. Seguido de Rio de Janeiro, que teve 19%. Então, esse aí é o ranking das regiões. Mas vamos ver, então, como é que está o ranking de destinos. A gente teve, inclusive, um deles, que está no ranking aí, dando spoiler, falando agora há pouco para vocês. Opa, foi. Lembrando, né, que o ranking está pelo número de diárias. Tá? Então, a gente tem Rio de Janeiro liderando o ranking. A gente tem 3 novos entrantes, que é Foz de Iguaçu, Maceió e Búzios, que não estavam no ranking do ano passado. A gente tem um ponto de atenção ali, Gramado subiu no ranking, mas a diária média caiu. Então, ele aumentou o número de diárias, mas o valor da diária média caiu. Esse é um ponto de atenção e a gente sabe que o grande desafio é encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? E a gente tem ali também o destaque para Búzios, que tem o maior aumento de room nights, seguido do Rio, que tem o maior aumento de diária média. Tá bom? Se a gente segue, vamos ver agora o ranking de destinos do corporativo. A gente tem São Paulo,
que continua liderando. Logo depois vem Rio, que teve um aumento significativo de room nights, 31%. A gente teve Curitiba, que passou Brasília no ranking, mas Brasília, por sua vez, teve aí um maior aumento de diária média. Então, o mercado por lá anda bastante aquecido, né? E aí a gente começa a analisar um pouquinho o comportamento desses dois mercados. Eu gosto muito desse slide, que ele traz alguns indicadores interessantes. Então, a gente observa que o tempo de antecedência no lazer é muito maior que o tempo de antecedência no corporativo, o que é natural, se bem que a antecedência do corporativo vem aumentando ano a ano. Mas qual é o ponto de atenção aí? A taxa de cancelamento. Sobe a antecedência, sobe a taxa de cancelamento. No corporativo, isso tem um impacto grande. Gera retrabalho, afeta a produtividade das TMCs. E o ponto de atenção para compradores é: será que aquela economia que eu faço quando compro antes, de fato sai mais barato? Porque quando eu altero, eu preciso pagar a reemissão. Então, na verdade, eu preciso ver sempre custo total e não tirar a foto quando eu faço a emissão, né? Então, esse é um ponto de atenção. Tem que prestar atenção nisso. Quando a gente olha ali o lazer, a taxa de cancelamento também é maior, mas por fatores diferentes, né? Normalmente, o corporativo que leva esse cancelamento é a reunião que mudou, a agenda que mudou, o lazer não, porque ali é uma pessoa física determinando isso. Seguindo aqui, nessa análise de comportamento, eu trago aí a relação que existe entre número de room nights, ou seja, demanda, e tarifa média. E no lazer tem uma coisa interessante: embora essas duas linhas caminhem juntas, a gente não vê grandes picos na tarifa, quando sobe a ocupação ou quando a demanda está maior. Talvez aí pela antecedência de compra que é maior. Mas quando eu olho e faço a mesma análise no corporativo, estou no meio, vou ficar aqui no cantinho, tá? A gente vê uma diferença. Então, elas andam bem juntinhos, né? Subiu a demanda, subiu a tarifa. E eu tenho, inclusive, picos com a tarifa mais alta. Isso, de fato, é o termômetro que a gente tem no mercado. A gente percebe os clientes aí um pouco preocupados com isso, que principalmente em cidades onde a gente tem mais eventos acontecendo, a tarifa dá uma disparada e tem um certo pico. Se a gente fizer o recorte das diferentes regiões, olhando esses dois comportamentos, tanto no lazer quanto no corporativo, não muda muita coisa, tá? Então, isso é meio padrão entre os dois segmentos. Aqui, a gente vai ter um painel falando de distribuição. Eu estava até falando ali com o Arthur sobre isso. A gente observa que em 2022 a tarifa pública teve uma predominância, ou seja, as reservas foram feitas muito mais usando tarifa pública do que tarifa acordo, e a gente está fazendo um recorte do corporativo. Em 2023 esse comportamento se manteve, então a gente teve 64% das tarifas públicas utilizadas, e a grande mensagem aqui é: talvez seja a hora de repensar a forma de negociar a hotelaria. Sair da tarifa fixa e ir para um desconto na tarifa dinâmica, assim como a gente negocia com companhia aérea. Então, a mensagem aí para o corporativo com essa informação é essa, né? Hora de desapegar daquele preço fixo, porque na hora que a gente vai fazer a reserva, nem sempre ele está disponível. E aqui também uma boa notícia, pelo menos para mim. Eu sou bastante adepta ao meio de pagamento cartão, seja ele plástico, virtual. Eu acho que tudo vale. E ontem o Alexandre aqui também estava falando sobre seguro viagem, também comentou que cartão de crédito teve uma maior penetração nesse segmento. E a gente vê que tanto no lazer quanto no corporativo, o cartão de crédito tem dominado. Isso é muito bom. Isso melhora o fluxo de caixa e, principalmente, traz sustentabilidade para os negócios, que é algo que a gente precisa hoje em dia. Para finalizar, eu trago aqui
como é que a gente está de demanda futura, já que a gente está falando de futuro, e já que o Nizam disse que todo mundo vai ter que ser criativo. Essa busca foi feita no final de fevereiro, levando em conta os 4 meses que a gente tem pela frente, então é de março a junho. Qual é o ranking dos destinos, aí é um ranking geral, para os próximos 4 meses. Ali a gente tem o número de pesquisas diárias para cada destino e o tempo médio de estadia. Só um minutinho. Então aqui, né, fica aí a grande lição de como é que eu vou ser relevante, como é que eu vou fazer para atrair esses viajantes, sejam eles de lazer ou corporativo. Quem compra tem que analisar a demanda e refazer a sua estratégia. Quem vende tem que pedir para a equipe de revenue trabalhar duro para achar aí a melhor equação entre preço e demanda. Era essa a mensagem que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aí que continue um bom evento e um ótimo painel na sequência. Obrigada.